Hoje a gente vai conhecer um tal de Fëanor e vai ver mais algumas decisões ruins dos Valar, no capítulo que se chama de Fëanor e da libertação de Melkor. Agora todo mundo tinha chegado em Valinor, tava tudo bem, tava todo mundo feliz. Quer dizer, quase todo mundo. Porque ainda tem os Moriquendi, os Elfos das Trevas, que é todo aquele pessoal que não chegou aí pra Amã e que não viu a luz das árvores e que tava vivendo lá no breu da Terra-média. Tá bom. Tava quase todo mundo vivendo em Valinor, em condições ideais de temperatura e pressão. E por causa disso, eles chegaram no auge da sua civilização. Como eles não tinham nenhuma preocupação na vida, eles conseguiram desenvolver a sociedade deles e fazer umas coisas muito massas. Aí teve um cara dos Noldor, o Humil, que desenvolveu a primeira forma de escrita deles. E esse é um grande feito para uma pessoa que a gente nunca mais vai ouvir falar na vida. Aí, nessa época de tranquilidade, nasceu na casa do rei dos Noldor, que fica em Tirion, que fica em Tuna, que fica em Eldamar, que fica em Amã, o filho do rei, que se chama Fëanor, que significa espírito de fogo, que foi o nome que a mãe dele, a Miriel, deu para ele. E esse é o nome que a gente usa, porque também tem o nome que o pai dele deu para ele, que é Curufinoe, que significa Finwë habilidoso. Porque é costume dos elfos o pai dá um nome logo após o nascimento, e aí a mãe dá outro nome um tempo depois, mas baseado nas características físicas e de personalidade, de aparência. E eu acho que normalmente a gente chama as pessoas pelo nome da mãe. Só que foi tão cansativo gerar essa criança que a Miriel, a mãe dele, não tinha mais energia para nada. E o Finwë queria ter mais filho. Aí ela falou, não, sem condição, não tem como. Aí ele falou, não é possível, que não tem nada que a gente possa fazer a respeito. A gente tá em Amã, poxa. Aí ele foi lá falar com o Manwë, que sugeriu para eles levarem a Miriam lá nos jardins de Lórien, que o Irmo e a Estê iam cuidar dela. Lórien é aquele lugar lá em Amã que as pessoas vão para curar as suas aflições. Aí ela foi lá e deitou e dormiu e ficou. Só que ela estava tão cansada de viver que o espírito dela levantou, foi embora e deixou o corpo dela lá. E as crianças da Estê ficaram lá cuidando do corpo dela. Aí ela foi lá para Mambos, que é onde o pessoal vai quando morre, e ficou lá. Aí o Finwë focou toda a energia, toda a atenção dele no menino Fëanor, que cresceu para ser muito habilidoso, muito inteligente, muito determinado, só que teimoso, egoísta, acha sempre que tá certo e os outros estão errados, não aceita conselho, quer fazer tudo do jeito dele, ou seja, um pacote completo, só que com uma personalidade horrível. Mas apesar dele ser um chato, ele fez várias coisas más. Tipo, ele pegou aquela forma de escrita lá que o Humil fez e melhorou, aperfeiçoou e transformou no Tengwar, que é aquela forma de escrita élfica que a gente vê em todo lugar e que é exatamente o que você imagina quando você pensa em escrita de elfo e que no fim quase todo mundo acabou usando essa escrita. Ele também fazia pedras preciosas. Como que alguém cria uma pedra preciosa, eu não sei, mas o Fëanor sabe. Aí ele fez também as Palantir. Sabe aquela pedra redonda que o Saruman usava pra meio que se comunicar com o Sauron? E que o Pippin pega e faz... Isso daí foi o Fëanor que fez nessa época. Eu não sei quantas ele fez, mas ele fez um monte e ele espalhou por aí para eles poderem se comunicar entre os parentes, entre os amigos e tal. E eventualmente algumas chegaram lá na Terra-média, mas isso é história para outro dia. Aí ele casou com a Nerdanel, que era filha do Matan, que por sua vez era muito chegado do Aulë e aprendeu muitas técnicas diretamente do Valar dos minerais. Então, o Fëanor aproveitou e aprendeu muita coisa com esse Matan. Ou seja, o Fëanor realmente era muito bom em muitas coisas. Mas, como eu já falei, ele não era lá a melhor pessoa do mundo. Aí eles tiveram 7 filhos, ele e a Nerdanel. Só que, infelizmente, eles não ficaram juntos pro resto da vida, como a gente vai ver em breve, eles acabaram se separando. Aí, voltando pro Finwë, ele ainda queria muito ter mais filhos, porque, de acordo com as leis e costumes dos elfos, você só pode casar com uma pessoa. Mas como ele queria tanto ter mais filho, o Mandos foi lá conversar com a Miriel. Miriel, você sabe que você pode voltar pro seu corpo a hora que você quiser, né? Sei sim. Só que é o seguinte, o Finwë quer casar de novo. Ok. Só que se você resolver voltar pro seu corpo, ele vai estar casado com 2 pessoas. E isso não pode. Tá bom. Não, Miriel, você não tá entendendo. Você vai ter que ficar aqui em Mandos pro resto da eternidade, se ele casar de novo. Não, eu entendi. Não, mas você tem certeza? Certeza. Absoluta. Absoluta. Ok. Aí, como a Miriel disse que ia ficar lá em Mandos pra sempre, eles disseram que o Finwë podia casar de novo sim. Porque se ela resolvesse voltar pro corpo dela e ele tivesse casado de novo, ele ia ter 2 esposas. E isso não é certo.
Então o Finwë foi lá todo feliz e contente e casou com a Indis, dessa vez dos Vanyar, então por isso ela era loira. Aí eles tiveram 2 filhos, o Fingolfin e o Finarfin. Só que o Fëanor odiava o Fingolfin, odiava o Finarfin, odiava a Indis e ele não queria nem olhar pra cara desse povo. Então ele catou a família dele e foi morar lá longe, porque onde já se viu o pai dele casar de novo, que absurdo. Claramente uma criança mimada. Só que aí tem gente que diz que se o Finwë tivesse ficado quietinho e não tivesse casado de novo, muitas das tragédias que vão vir em breve não teriam acontecido. Mas, como o Eru estava cansado de dizer lá atrás, por pior que pareça a situação, no fim, as coisas vão sair de acordo com o plano. Então, se ele não tivesse casado de novo, muita coisa horrível não teria acontecido, mas muita coisa legal não teria acontecido também. E por falar em tragédia, deu o tempo da sentença do Melkor, que era de 3 eras. Então, quando eu falo que passa muito tempo, é porque passa muito tempo mesmo. Aí cataram o Melkor e levaram ele lá pra ser julgado mais uma vez. Aí ele viu como tava tudo muito bonito, aí ele ficou puto. Aí ele viu que os Valar estavam muito bem, aí ele ficou puto. Aí ele viu que os Elfos estavam lá, e ele ficou mais puto ainda. Porque na cabeça dele, a culpa de todas as tragédias que aconteceram na vida dele era dos Elfos. E de certa forma ele tá certo. Porque os Valar só foram lá atacar ele porque eles descobriram que os Elfos tinham acordado. Só que aí, ao invés de aproveitar esse momento e atacar todo mundo, ele se fingiu de bonzinho, de arrependido, disse que ia fazer tudo possível para reparar os erros dele. E o Manwë acreditou. Inclusive até a Niena estava do lado dele. Porque a gente tem que ter misericórdia e dar uma chance para as pessoas. Vai que elas estão arrependidas de verdade, esse tipo de coisa. E o Mando só ficou lá no cantinho, porque você sabe que ele sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, mas ele não pode falar nada. Então ele só ficava lá observando. Aí o Manwë soltou ele e deixou ele ficar só ali na região de Valmar, que é a cidade dos Valar. Aí ele obedeceu, ficou lá perto, ajudando as pessoas que precisavam, dando conselho quando pediam, e o Manwë, vendo esse bom comportamento, disse que ele podia andar em qualquer lugar. Só que o Ulmo e o Tulkas não são besta, não. Eles sabiam que tinha alguma coisa de errado, mas eles não podiam falar nada, porque se o Manwë falou, tá falado. Aí o Melkor, no plano dele de manipular os elfos, se aproximou mais dos Noldor, porque os Vanyar não estavam nem aí pra ele não tava nem aí pros Teleri, ele achava eles meio meh, e os Noldor, eles eram muito sedentos por conhecimento, então era muito fácil pro Melkor se aproximar deles, porque ele tinha muitos conhecimentos ocultos, e os Noldor eram doidos pra saber disso. Só que ele só queria se aproximar dos elfos pra manipular eles, e parte desse plano era inventar mentiras, só pra causar discórdia entre eles. E uma dessas mentiras, um desses boatos que ele inventava, é que ele e o Fëanor eram chegados, mas isso é mentira. Porque você acha que o Fëanor ia ficar ouvindo conselho de uma pessoa que ele nem conhece? Fëanor trabalha sozinho, Fëanor não precisa de ninguém. E por isso ele ficou ofendidíssimo com esse boato. Porque se tem alguém que odeia o Melkor mais do que o Tulkas, esse alguém é o Fëanor. Inclusive foi ele que começou a chamar o Melkor de Morgoth, que significa inimigo sinistro. E é desse Morgoth que o Legolas está falando lá no Senhor dos Anéis, quando ele fala um Balrog de Morgoth. Esse é o Morgoth que ele está falando. O Morgoth é o Melkor. Eles são a mesma pessoa. Mas enfim, é isso que a gente tem por hoje. No próximo episódio, a gente vai ver muita intriga e muita manipulação no capítulo que se chama Das Silmarils e da Inquietação dos Noldor. Até! Ah, peraí. Eu queria dizer mais uma coisinha antes de ir embora. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho quase certeza que isso que o Tolkien descreveu na Míriel é depressão pós-parto. Eu não sei nem se ele sabia que isso existia, mas isso parece muito com depressão pós-parto. Inclusive tem um artigo muito interessante do Patrick Queiroz, que eu vou deixar aqui embaixo, que ele fala mais a respeito. Mas de qualquer forma, depressão é uma doença e tem que ser levada a sério. Se você se sente como a Míriel, que não tem mais vontade de viver, vai conversar com alguém. E se você mora em alguma cidade que tem faculdade de psicologia, é bem possível que eles façam consultas, se não de graça, por um preço muito bom. Então fica aí o meu recado. Agora sim, até!